Olá, vivam. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos aqui apresentar um prato de caça. Mas o facto de eu apresentar que é um coelho cachafrito com castanhas. Este programa é uma homenagem à terra da castanha, ou uma das terras da castanha portuguesa, que é Marabão, aquela linda vila alentejana, próximo de Porto Alegre, que eu adoro. E teve a sua festa da castanha, e na festa da castanha apareceu um prato de cachafrito. O cachafrito é um prato daquela zona entre Castelo de Vide e Marabão, ou daquelas redondezas, pode ser feito, enfim, com galinha, com borrego, com frango, com cabrito, enfim, com todas as carnes que possam ser fritas. Ora, hoje temos aqui um cachafrito de coelho. O coelho que eu aqui tenho é um coelho de caça. Mas se não tiverem coelho de caça, não se importem. Façam com o coelho do que se vende nos mercados, caseiro, façam-no com temperozinho, nesse caso temperem-no de véspera para ganhar melhor paladar, e façam-no com castanhas, porque castanhas há sempre, e agora há todo o ano. Há castanhas até semi-cozidas, descascadas e congeladas, salvo erro, em qualquer supermercado, no caso de frios. Ora bom, temos aqui um coelho. Neste caso é um coelho de caça, mas como eu disse, pode utilizar outro coelho. 2 litros de vinho, sal, pimenta, colorau, 2 dentes de alho e uma folha de louro. E depois tenho picos, tenho castanhas e tenho um pouquinho de piripiri também, para lhe pôr, se quiser. Ora bom, o coelho é cortado em pedacinhos, mas eu queria recomendar o seguinte: se não puder fazer este trabalho, peça que lhe o façam. Uma faca boa, eu vou cortar só um pouquinho, até vou evitar, como ele está temperado, evitar que saltar para mim. Numa pancada só, para evitar que o osso fique em pedacinhos. Pronto. Assim. Peça que lhe o cortem assim, ou cortem em casa se puder. Cuidado com os dedos, nada se faz ao acaso. Tudo tem que ser bem preparado e preparado para qualquer eventualidade. Depois tempero com vinho branco, sal, pimenta, 2 dentes de alho, louro e um pouquinho de colorau. Misture bem e deixe ficar assim de um dia para o outro, como eu tive que fazer com este. Como bem, cá está o tempero. E depois tem uma colher de sopa de banha, que deita num tacho largo, assim, e põe a aquecer. Está aqui a ver a banha. Banha que em qualquer lado se chama ping. Portanto, banha com sabor. Eu acho que a banha é uma gordura ótima que não queima com facilidade. E depois, está temperadinho então, tira. Vamos lá dar o máximo. Está bem quente a banha, tira e põe-no aqui. Ora bom, o coelho arrefeceu a banha. Portanto, agora em vez de fritar vai cozer. Seja coelho, seja o que for, ou se for frango. Se for frango terá que fritar pouco de cada vez. O coelho primeiro quase coze na banha e no tempero. E só depois é que frita. E quase coze, que é para ficar tenrinho. E depois frita. Enquanto ele estiver líquido, deixa estar. Eu até lhe vou pôr uma tampa para ele aquecer mais depressa e para fazer menos ruído. E depois vai-lhe pondo o líquido de tempero, que está aqui, que faz parte dos 2 litros de vinho branco, que foram utilizados no tempero. Conforme eu referi, foi temperado com vinho branco, sal, pimenta, alho, louro, colorau, bem esfregadinho. Cuidadinho com os ossinhos que podem picar a mão depois de cortar. E depois está aqui, e depois de vez em quando vai mexendo. E quando ele começar a fritar, deita-lhe o líquido. E depois, enquanto ele estiver rijo, vai deitando sempre o líquido devagarinho, de modo a que ele possa ficar com pouco líquido no fundo para servir de molho. E quando ele estiver tenro, então deixa desaparecer o líquido todo e ele começa a corar com o líquido que tem. Com a gordura que tem, que é a banha. Se quiser pode pôr um pouquinho de azeite. E entretanto tem as castanhas. As castanhas, conforme eu já ensinei noutras ocasiões, as castanhas faz-lhe assim, um golpe, mas tem que as golpear mesmo. E deixa-as fritar a 160 graus em óleo. Agora não pode ver, está aqui atrás, mas estão aqui. Eu tenho só uma castanha ali, poderei pôr outra, só para exemplificar. Estas castanhas, por acaso, até vieram de Marabão também. Põe-no no óleo e não deixa ultrapassar os 160 graus. Para quê? Para depois ficarem assim lourinhas, quase cozidas. Lourinhas, mas não queimadas, tenrinhas. Porque se estiverem mais quentes,
começam a ficar, não tem que ir nenhuma dessa cor, ficam de outra cor. E este trabalho faz enquanto o coelho frita, quer dizer, frita, coze na gordura. Porque depois vai-lhe deitando, então, como eu disse, cá está, vai-lhe deitando o líquido de tempero. Aos poucos, não é? Eu vou deitar de uma vez só, vai deitando aos poucos. Quando acabar o líquido de tempero, que não tenha, que veja que está só quase na gordura e o coelho ainda está rijo, isto deita um cheirinho agradável, é pena não cheirar aí também em vossas casas. Quando acabar o líquido de tempero, então põe-lhe nem que seja água ou vinho branco. Evidentemente que o nosso tempo é limitado e seria até fastidioso dar aqui muito tempo perante as câmaras e perante vocês, daria cabo da vossa paciência. Vamos supor, daqui a pouco, vamos supor que o coelho já está frito. E então eu vou empratá-lo como se estivesse frito. Mas não se esqueçam, vão virando e vão acrescentando. Evidentemente, se for um animal adulto, leva mais tempo a cozer. Se for um animal jovem, leva menos tempo a cozer e a fritar. Poderão utilizar também lebre. As castanhas, eu vou apertar mais um pouquinho só para mostrar estas duas. Estou a apertar um pouquinho mais com o tempero. Estão a ver aqui? Assim. No óleo. Pode ser na fritadeira. No óleo, pode ser na fritadeira. Estão aqui. Daqui a pouco eu vou tirá-las e vão ver que elas ficam ótimas. Podem acompanhar qualquer prato. Isto se for castanhas com casca. Se for castanhas que compre já congeladas sem casca, é só fritá-las ligeiramente a 160 graus e deixá-las cozer e ganhar o gosto da gordura. Mas se não as puderem comer fritas, façam-nas cozidas. Descasquem-nas ou cozam-nas conforme elas vierem congeladas e utilizem-nas. Eu espero ter sido bem elucidativo. Ora, vamos lá tirar uma castanha já. Apagar o lume. Embora elas não estejam ainda fritas, isto não custa nada. Puxa-se-lhe. Está um pouquinho a casca. Como vêem. Pronto, eu agora posso juntar-lhe um pouquinho de piripiri ao vosso gosto. O picante usa-se mais no sul, no norte usa-se mais pimenta. Pronto, e eu vou ter que empratar porque, conforme disse, o tempo não é ilimitado. E este prato, eu volto a referir, é uma homenagem até uma das terras da castanha linda, que é Marvão. Vamos fazer de conta que já está, porque ele depois deve ser fritinho, hein? É claro que este coelho teria que ficar tenrinho, não é? Agora dirão vocês e as castanhas? Pois com certeza. Sabem porque é que eu fiz isto? É que depois pode o coelho já estar passado mais, se estou a misturá-lo com as castanhas, o coelho desfaz-se. Não se esqueçam de ir deitando água ou vinho branco até podem ter a certeza que é um prato bem português, picozinhos por cima, para desenjoar. E como sugestão ainda, um pedacinho de laranja. O nosso povo alentejano gosta muito de completar os pratos com laranja e eu acho que é muito bom. Agora, apagar isto. Pronto, com um copinho de vinho tinto do nosso. Aqui tem um prato de coelho de cachafrito, que tanto podem fazer com coelho de caça, como com coelho de capoeira, como até com outras carnes. Eu despeço-me, desejando-vos bom apetite e boa disposição.
e que tenham compreendido bem as nossas receitas. Até o próximo programa.